Olá, estudantes! Eu me chamo Cláudia, sou enfermeira do IFTO e hoje, em alusão à campanha do Outubro Rosa, nós estamos aqui com o Dr. Roberto, que é médico mastologista e veio aqui hoje para que a gente pudesse conversar um pouco sobre câncer de mama e câncer do colo do útero. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a participação do Dr. Roberto aqui hoje, que disponibilizou um tempo na sua agenda para que a gente pudesse aprender um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada, Dr. Roberto. Eu que agradeço, Cláudia. Pessoal, antes de nós iniciarmos, então, eu gostaria de trazer algumas informações importantes sobre o IFTO. O IFTO hoje ele é composto por 54,5% dos nossos estudantes são do sexo feminino. A faixa etária varia entre 15 a 24 anos de idade, mas nós também possuímos estudantes de diversas faixas etárias, incluindo estudantes acima de 60 anos. Bom, doutor, por que é tão importante falar sobre o Outubro Rosa dentro das escolas e dentro do Instituto Federal? Eu acho, você mesmo falou, que a maior parte dos alunos, proporcionalmente acima de 50%, são do sexo feminino. Então é importante que esse conhecimento chegue a essas pessoas, mas não só a elas, como também a eles, porque eles também fazem parte da conscientização, né? Seja das suas mães, seja das suas esposas, no sentido da prevenção. Então, quando a gente fala do Outubro Rosa, que foi essa campanha criada pela sociedade, na verdade, como já veio de fora do país, né? Então é uma campanha voltada para a conscientização da prevenção. Então, especialmente o Outubro Rosa para o câncer de mama, né? Para que as mulheres possam ter noção do quanto a prevenção faz diferença no diagnóstico e na cura da doença. Perfeito. Bom, o doutor já respondeu um pouco a minha segunda pergunta, que é, mesmo sendo uma campanha voltada às mulheres, por que esse tema também interessa aos homens e à comunidade geral? Né, que é aquilo que ele falou em relação à prevenção, ao cuidado, né, com as nossas mulheres. Mas além desse aspecto, tem uma outra questão também, porque muitas vezes quando a gente fala em câncer de mama, as pessoas pensam na população feminina, mas não, o câncer de mama não atinge só, na verdade, as mulheres. O câncer de mama também atinge o homem, numa proporção muito menor. Nós temos em torno de cada caso de câncer masculino, mais de 100 casos de câncer de mama feminino. Então é uma proporção muito menor, mas também acontece, nós temos casos, inclusive vários casos aqui em Palmas tratados e muitos curados. Perfeito. Em relação ao câncer de mama, especificamente, né, a partir de que idade as mulheres devem começar a se preocupar com o câncer de mama? Existe uma idade ou todos os momentos? O que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que a mulher comece a fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Mas não é porque ela deve começar a se preocupar só com câncer de mama a partir dos 40 anos. É porque nessa fase a mama passa a ter uma relação entre tecido glandular e tecido adiposo, ou seja, a visibilidade da mamografia adequada. Mas a mulher deve ter essa conscientização ainda antes. A mulher deve começar a ter a noção, a necessidade do autoexame, a se conhecer a própria mama ainda cedo, ainda jovem. Principalmente se ela estiver inserida numa família em que a gente tem o histórico familiar, tem a presença do câncer de mama em alguns familiares ou alguns outros tipos de câncer em alguns familiares. Então, nesses casos, ela tem que ter maior consciência e deve estar fazendo uma prevenção mais acurada e mais frequente. Perfeito. Eu mesmo fui um caso que tive nódulos com 15 anos de idade e faço o acompanhamento desde os meus 15 anos de idade. Então, continuando, quais são os principais sinais e sintomas que a gente deve ter atenção? Essa é um ponto interessante e importante. Primeira coisa que tem que ser muito trabalhado nesse Outubro Rosa, a mulher não deve esperar ter nenhum sintoma, nenhum sinal aparecer para que ela possa buscar a prevenção. E por quê? Porque o câncer de mama ele é pobre muitas vezes em sintomas. Às vezes o câncer de mama não dói, não vai trazer aquela sensibilidade que a mulher muitas vezes espera para procurar a prevenção. A mulher então espera sentir alguma coisa na mão para falar, se eu sentir alguma coisa eu vou e faço meus exames. Isso é muito errado. Por quê? Porque a partir do momento que a doença cresce sem dor, sem sintoma, muitas vezes quando ela vai buscar a prevenção, a doença já está muito mais avançada do que a gente gostaria de encontrá-la.
ou seja, a gente deve encontrá-la na fase mais precoce possível para que a gente possa obter uma maior possibilidade de cura e uma menor morbidade no tratamento, ou seja, uma menor agressão no tratamento. Então, é fundamental que a mulher não espere sintoma ou nenhum sinal para que ela busque a prevenção e faça seu exame de forma regular. Mas o sintoma mais comum e mais relacionado à presença da neoplasia, do câncer, na verdade é o nódulo de mama, certo? Mas não é o sintoma mais comum da mama, Cláudia. O sintoma mais comum da mama é a dor, na verdade, a dor mamária. É o sintoma mais frequente que a gente encontra no consultório. Às vezes é interessante isso, porque muitas vezes a mulher vem no consultório com um quadro de dor e a gente vai examinar, às vezes vem com a dor na mama direita, a gente vai examinar, encontra um nódulo na mama esquerda. Então é importante entender que a dor não é um sintoma importante em relação ao câncer, ele é pouco relacionado ao câncer, mas muitas vezes ele serve para despertar a consciência de prevenção da mulher. Outros sintomas, além da dor, seriam alterações de coloração da pele, uma vermelhidão anômala, às vezes uma retração da pele da mama ou uma retração da areola, são sintomas importantes para que, às vezes, ali dentro está se desenvolvendo uma doença e esse pode ser o primeiro sinal do câncer de mama. Às vezes determinadas secreções da papila, secreções que saem pelo bico do seio, mas esse é um sintoma bastante comum. É um sintoma bastante comum e na maioria das vezes ele não está relacionado com nada mais grave. Na maioria das vezes a descarga papilar ou a secreção mamária é um sintoma relacionado com as alterações benignas da mama, ainda bem. Então, mas que deve ser analisado, cada caso é uma situação diferente, deve ser analisado caso a caso. Tá, então, o mais importante é você conhecer o seu corpo e buscar ajuda sempre que houver qualquer alteração. Exatamente. Doutor, em relação ao autoexame, ele ainda é recomendado? E como fazer de forma correta e segura? Você acabou de falar uma palavra mágica, Cláudia, é conhecer o seu corpo. Para que serve o autoexame? Para que a mulher conheça o seu corpo. Então, a mulher, a partir do momento que ela se autoexamina, o autoexame é o autoexame é a palpação da própria mama. Então a mulher vai para frente do espelho, sente a mama, conhece a sua mama, conhece aquelas áreas da mama que são mais densas, que são menos densas. Ela faz movimentos na frente do espelho, levanta os braços para ver se tem alguma retração no tecido mamário, na pele da mama, ou se tem alguma retração na areola da mama. Então ela conhecendo a própria mama, ela pode levar a alguma alteração que ela possa encontrar no futuro até o médico para perguntar o que é isso, o que está acontecendo aqui. E às vezes, e muitas vezes, é um momento em que às vezes a gente encontra uma lesão mais importante, então é também muito importante. Embora o autoexame não substitua a mamografia. Isso, inclusive, Cláudia, é uma briga da Sociedade Brasileira de Mastologia com o Ministério, é uma diferença entre opiniões entre aquilo que o Ministério preconizava até alguns anos atrás e a Sociedade Brasileira de Mastologia no sentido de dar muito valor ao autoexame e não conseguir fazer uma cobertura mamográfica na população-alvo, população em geral do país, adequada. Por quê? Porque a gente sabe que o autoexame ele é limitado. O autoexame ele consegue encontrar tumores em torno de 2 centímetros acima. Então seriam os tumores acima de 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, que não é o que a gente quer encontrar para poder tratar uma doença inicial, que é a fase que a gente teria maior possibilidade de cura. Então, o autoexame ele é muito limitado nesse sentido. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Mastologia tem trabalhado e orientado que um não substitui absolutamente o outro. A mamografia é fundamental a partir dos 40 anos, que seja feita de forma regular, anualmente, e qualquer alteração deve ser investigada, pesquisada e biopsiada para que a gente possa ter o diagnóstico precoce do câncer de mama. Se eu ficar esperando aquele nódulo se transformar em alguma coisa palpável, muito evidente, eu vou passar aquela fase de segurança do tratamento, na verdade. Perfeito. Então, resumindo, é importante se conhecer e é importante fazer os exames que são preconizados. Com certeza. Doutor, você falou de mamografia. Qual que é a diferença da mamografia para a ultrassonografia de mama?
São dois exames bastante diferentes, Cláudia. A mamografia é um exame que usa o raio-x. A mamografia, na verdade, é um raio-x da mama, em que se faz, através de uma técnica especial, a gente faz uma compressão do tecido mamário para que possa espalhar aquele tecido. Aí é feito um raio-x daquela mama e ali nós vemos minúcias do tecido mamário, como calcificações, nódulos, distorções, uma série de alterações. A ultrassonografia é um outro método que avalia de forma diferente a mama através da emissão de ultrassom. Então o som entra e retorna ao transdutor e cria-se um mapa gráfico daquela mama em que nós podemos analisar diversas alterações. Cada um tem uma aplicabilidade, mas o método ouro, considerado o método principal em termos de prevenção e absurdamente assim mais largamente utilizável do que o ultrassom é a mamografia. O ultrassom entra como um método complementar. Então ele, naquelas situações em que nós necessitamos avaliar uma mama mais jovem, avaliar uma mama mais densa, em que nós temos dificuldade para a mamografia, aí a ultrassonografia avalia. E inclusive na detecção, na diferenciação dos nódulos, dos cistos mamários, ele é um instrumento muito importante. Também quando nós vamos fazer punções, biópsias, aí a ultrassonografia é também muito importante. Aí, através disso, a gente biopsia, retira fragmentos do tecido tumoral que a gente manda para análise e essas análises vão mostrar que tipo de tumor que é, que determina, e coisas mais novas, a que tipo de tratamento aquele tumor responde. Então, isso tudo é muito importante. Perfeito. Eu fiz 40 anos, como eu disse, eu acompanho nódulos na minha mama desde os 15 anos e aí eu fui no médico recentemente, ela me passou a mamografia. E a primeira coisa que eu pensei, dói? Então, assim, não só eu, mas muitas mulheres têm medo do exame da mamografia, porque existe muito esse receio da dor desse exame. Isso é verdade? A gente sabe que muita coisa mudou, e eu espero que tenha mudado a tecnologia da mamografia. Cláudio, mudou em parte, na verdade mudou em parte. Mudou, as máquinas evoluíram, hoje nós temos máquinas mais precisas para a mulher mais jovem como você, Cláudia. A mamografia hoje é mais precisa, ela tem uma maior sensibilidade, ela tem um pouco mais de precisão na avaliação das minúcias, então ela ganhou um pouco em qualidade. Mas a questão da compressão do tecido mamário ainda é necessária. Então, por quê? Quando a gente comprime o tecido mamário, é como se fosse assim, minha mão sobre os dedos sobrepostos sobre o outro. Quando a gente comprime, o tecido se espalha e nós conseguimos avaliar a maior quantidade de tecido. Então, eu preciso comprimir o tecido mamário para que a gente possa ver os detalhes. E isso é muito importante. Às vezes faz toda a diferença no diagnóstico. Então, a compressão ainda é necessária, mas a gente tem formas técnicas de fazer essa compressão que seja menos sensível. No geral, Cláudia, a menos que a mulher tenha a mama muito sensível ou esteja num período do mês que esteja com muita sensibilidade, a mamografia não é dolorosa, a mamografia não dói. E creio que se você ainda não passou, vai passar por uma experiência e essa experiência vai ser mais agradável do que você imagina. Eu volto aqui para contar. Mas resumindo então, só reforçando, é um desconforto, mas é um desconforto necessário, e importante, e esse desconforto não leva a nenhuma lesão. Às vezes, depois de fazer a mamografia, a mama pode ficar sensível, até dolorida. Em raros casos, muito raros, a mama pode ficar dolorida alguns dias, mas isso aí desaparece, some completamente, e isso não leva a nenhuma consequência negativa. Pelo contrário, só positiva. Perfeito. Doutor, em relação à prevenção, então, há hábitos de vida que ajudam a prevenir o câncer de mama? Sem dúvida, Cláudia, sem dúvida. Hoje, diferentemente do câncer de colo do útero, eu não posso fazer a prevenção em que eu evito que a doença apareça. Essa prevenção que eu faço no colo do útero de analisar, tratar alterações do tecido do colo do útero e evitar que aquela alteração, a neoplasia do colo do útero surja, eu não consigo fazer no tecido mamário. No tecido mamário, a prevenção é detectar a doença o mais precoce possível e na maioria das vezes é numa fase em que a neoplasia já apareceu, já está instalada. Mas o que eu consigo com essa prevenção é detectar a doença
precocemente para que eu possa tratá-la no início e levar uma cura com a menor mutilação possível, com a menor morbidade possível, com o menor efeito colateral possível. É isso que é a prevenção do câncer de mama. Diferente do colo do útero, que eu consigo fazer com que a doença não se antes mesmo que a doença inicie o processo de surgimento da neoplasia, eu consigo tratar e fazer com que aquele processo retorne atrás. Perfeito. Doutor, como eu falei no início, o nosso público, né, nossos estudantes são compostos, na sua grande maioria, por mulheres e entre 15 e 24 anos. E existem muitos mitos, né, nessa idade, e muitos mitos que estão associados, segundo, né, as adolescentes, ao câncer de mama, que seria uso de desodorante, sutiã apertado, né, celular no bolso do sutiã aqui, né, quando for treinar ou andar, ou até proteger, né, evitar roubo. Isso tem algum fundamento, esses mitos relacionados ao câncer de mama? Não, Cláudia. Não, e em época de internet isso tem sido um problema muito sério. Na verdade, nós estamos cheios de falácias, cheios de bobagens na internet que são levantadas e aí o interessante é que algumas vêm até envolvidas numa pseudociência, né? Infelizmente. Mas carece de qualquer tipo de comprovação científica, qualquer uma dessas questões. A questão do celular, a questão do desodorante, isso é uma bobagem. Não existe relação entre o desodorante axilar, a presença do câncer de mama, a irradiação, o celular, isso é tudo besteira. E nós temos besteiras piores ainda na internet. Na internet existe uma campanha de desinformação em que determinadas pessoas, ou por desinformação, ou até por interesses escusos, elas simplesmente acusam a mamografia de malefícios que não existem do ponto na avaliação científica, na literatura médica. Então é importante, nós temos que entender que a mamografia ela é baseada em, já são mais de 100 anos de estudo em cima da mamografia. Isso começou lá atrás, ainda na primeira metade do século XIX. Ou melhor, na primeira metade do século XX, né? Então, no iniciozinho no início do uso do raio-x, desde aquela época se pesquisa e se trabalha com a mamografia. E a mamografia hoje, nós sabemos que nós temos a irradiação mínima em cada incidência de mamografia mínima. Uma incidência de mamografia seria uma irradiação equivalente a um voo de São Paulo, Portugal. Então, a irradiação é muito pequena realmente e isso aí é tido como um risco que não existe, até em relação, eles falam que a mulher não deve fazer porque se expõe a risco de câncer de tireoide, isso é tudo infundado, são suspeitas infundadas que é lógico, desde que o exame seja usado de forma adequada. É lógico que eu não vou pedir para uma menina de 18 anos estar fazendo mamografia desde os seus 18 até seus 70 anos. Aí, nesse caso, ela pode ter um efeito negativo desse exame. Mas se ela começa a fazer na idade correta, faz com frequência correta, orientada pelo médico, com certeza ela vai ter muito mais benefícios do que malefícios. E a gente deve buscar informação, tanto em relação à mamografia, quanto em relação à terapia de reposição hormonal relacionada ao câncer de mama, são informações que devem ser buscadas no local correto. A Sociedade Brasileira de Mastologia tem informações precisas sobre aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro. Muitas vezes tem cartas de comunicados lá no próprio site da Sociedade de Mastologia sobre essas notícias, sobre aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro. Em relação à parte de terapia endócrina, as mulheres que fazem reposição hormonal devem buscar junto à sociedade, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade de Mastologia, informações sobre o risco de câncer de mama e terapia endócrina. Então, tudo isso é importante que se desmistifique essas notícias e muitas delas são deletérias, né? Fazem mal para a sociedade, na verdade. Então é importante, quer buscar informação na internet, que use sites confiáveis. Com certeza. Né? E aí sim você vai ter informações confiáveis, vai ter o caminho certo a seguir para você poder receber a ajuda necessária. Doutor, agora vamos falar sobre câncer do colo do útero. O que causa o câncer do colo do útero?
Bem, o câncer do colo do útero tem uma relação direta com o HPV, com o papilomavírus humano, na verdade, Cláudia. Então, é uma doença que a gente já conhece muito do processo da formação, da biologia molecular dessa doença, e a gente sabe que ela tem uma relação direta com o HPV. E o HPV é, então, um causador, um gerador daquele processo de alterações que vai gerar o câncer do colo do útero. Perfeito. E como se previne, então, o HPV? Se previne pura e simplesmente com... Há muitos anos a mulher se previne basicamente com o Papa Nicolau. Então a mulher faz o Papa Nicolau, a coleta, o Papa Nicolau é a citologia vaginal e do colo do útero que ela colhe anualmente. Então aquilo ali se faz uma análise das células, a gente sabe se nós temos alterações celulares, tanto alterações que possam indicar a presença do HPV, como alterações também que possam já mostrar que há a presença de um câncer do colo do útero. Então o Papa Nicolau anual é fundamental. Agora, hoje nós temos a vacina do HPV. Então, a vacina do HPV foi instituída pelo Ministério da Saúde entre meninos e meninas entre 9 e 14 anos, e essa imunização vai evitar que ela venha adquirir alguns serotipos do HPV que estão relacionados com a presença do câncer do colo do útero. Não são todos, mas são os mais importantes relacionados à doença do colo do útero. Então, a partir do momento que ela faz a vacinação, ela vai desenvolver para toda a vida essa resposta imunológica que vai mantê-la livre desses serotipos que podem, e isso já tem mostrado na população em geral uma diminuição, tanto em relação ao câncer do colo do útero, como também em relação à presença de verrugas que estão relacionadas com HPV. O HPV pode ocasionar, então, aquela doença verrucosa, aquelas verrugas genitais, tanto no menino quanto na menina, e a vacinação já tem mostrado a redução dessa questão. O HPV é de transmissão sexual e tem uma prevalência muito grande na população em geral. Hoje a gente estatísticas de em torno de 70% até 80% da população em geral é sexualmente ativa com a presença do vírus do HPV. Então não adianta, tem que ter essa prevenção, e a vacinação é realmente um instrumento muito importante nessa prevenção. Perfeito. Vamos vacinar nossas crianças, então. Doutor, em relação à vacinação, ela também funciona para as mulheres adultas e os homens adultos? Ou só nessa faixa etária de 9 a 14 anos? Também funciona, Cláudia. Agora, existe até algumas populações de risco que são orientadas a vacinar. Pessoas que são imunodeprimidas, pessoas que convivem com parceiros com o HIV. Então, são várias situações em que as pessoas têm uma determinada população que são orientadas a se vacinar. Agora, na população em geral, cada caso é um caso. Eu acho que é interessante uma pessoa adulta que quer se vacinar, conversa com o seu médico, vai ver a viabilidade, a necessidade em relação a cada situação. Aí, bem aconselhado, pode muitas vezes ser interessante tomar a vacina ou não, vai depender de cada caso. Beleza, perfeito. Doutor, quando a mulher deve começar a fazer o exame preventivo, o Papa Nicolau, e com qual frequência ele deve ser feito? No geral, a menina, a moça, a partir do momento que começa a ter vida sexual ativa, deve passar a fazer seu exame regularmente, porque a partir daí ela pode ter o contato completamente sem sintoma nenhum com o HPV e já começar alterações no colo do útero que possam levar no futuro a questão do HPV. Lembrando que a questão do câncer do colo do útero, lembrando que a prevenção não está só relacionada ao câncer do colo do útero, está relacionada ao câncer do colo do útero, ao câncer do pênis no homem, está relacionada a câncer de cabeça e pescoço, algumas situações, através da contaminação do HPV. Então, isso tudo tem que ser prevenido. Perfeito. Doutor, em relação agora ao autocuidado, como lidar com o medo ou a vergonha de procurar um ginecologista, algo que ainda é muito comum entre as jovens, né? Eu acho que você deve vivenciar isso, né?
Eu acho, Cláudio, que a mulher, eu acho que tem um dado que evidencia isso de forma muito clara. A mulher se cuida mais do que o homem. A mulher acaba vivendo mais porque ela tem mais prevenção, ela se cuida mais do que o homem. E essa consciência é necessário que se coloque para as meninas logo cedo. A necessidade de que elas busquem prevenção o quanto antes. Quando a mulher se cuida, evita a exposição a situações que podem ser de risco, isso com certeza vai trazer mais saúde, vai trazer mais vida, mais qualidade de vida no futuro. Então eu acho que é importante conscientizar a população ainda jovem de que hábitos de vida saudáveis, assim como uma dieta saudável, atividade física, a ida regular ao médico, a prevenção de forma regular, isso tudo vai lhe dar a vida longa, vai trazer qualidade de vida e um futuro muito melhor, com certeza. Verdade. Como enfermeira também, eu sempre vivenciei algumas situações de vergonha, né? O enfermeiro, ele realiza o exame preventivo do Papa Nicolau nas unidades básicas de saúde e sempre que a gente ia atender a primeira coleta, tem muito essa vergonha. Mas é importante a gente destacar que nós somos profissionais, né? Então, para a gente é um procedimento que tem ética, né? O profissional tem a ética, ele não vai comentar sobre sua situação com ninguém, sobre o seu corpo. Então, assim, nós somos profissionais. Vergonha, eu falei mais cedo do meu medo em relação à mamografia, então é normal, mas é algo que não pode nos barrar, né? Com certeza. Fazer com que a gente não procure ajuda, não faça a prevenção, então isso é muito importante a gente ter essa consciência. Que vai ter algum momento que a gente vai ter vergonha, vai ter receio, vai ter medo, mas a gente precisa transpor essas barreiras pensando na nossa saúde. E se eu acho também que se teve uma primeira experiência, aquela experiência no fundo deixou à vontade, procura um outro profissional, um profissional que lhe coloque mais à vontade, que tenha uma relação de empatia maior entre o profissional e a paciente. Então isso é importante também, né? Eu acho que a gente tem que buscar uma pessoa, um profissional adequado que nos deixe à vontade para poder trocar, expor aquele momento íntimo, os detalhes que é da vida íntima da pessoa, né? Perfeito. Se não deu certo com um profissional, procure outro. Certeza. Doutor, então, nossa última pergunta, tá? Eu gostaria de pedir que o senhor deixasse uma mensagem para as nossas estudantes sobre a importância do autocuidado com a saúde íntima e reprodutiva e da importância de se conhecer e de se cuidar. Com certeza. Eu acho que o resumo disso tudo é prevenção. O resumo disso tudo é a mulher olhar para si e falar assim, eu preciso me amar, né? É aquilo que a palavra de Deus fala, que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, nós devemos nos amar, nós devemos olhar para nós e nos cuidarmos em todos os aspectos. Então é fundamental que a gente desde cedo busque a prevenção, busque os cuidados, tenha todos esses hábitos de vida saudáveis que nós já comentamos, tenha uma dieta regular, a dieta é muito importante ao longo da nossa vida para que possamos nos manter mais saudáveis possível, mas isso é amor próprio. Então procure se amar e isso vai levar você a ter uma prevenção adequada. Excelente, muito obrigada. Eu quero aproveitar então para agradecer a participação do Dr. Roberto aqui hoje. Então nós sabemos da sua agenda, né, que é apertada, e ele prontamente se colocou à disposição para estar aqui, para nos orientar, para nos ajudar. E nós esperamos assim que esse momento inspire, né, todos os nossos estudantes a serem estudantes, né, que pensem na prevenção, que pensem na importância dos hábitos saudáveis, que pensem como é importante o autoconhecimento e que isso possa gerar em vocês, né, esse desejo de cuidado, de prevenção. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.